Bom dia, pessoal. Estamos aqui então para mais a continuação, né, da nossa aula de padrões de projeto estruturais. Tá certo? A gente falou de alguns já, e tem mais três padrões estruturais para a gente discutir. E eu quero falar com vocês a respeito deles. Tá? O primeiro, lembra, padrões estruturais são padrões de projeto que se relacionam com a forma, com a organização das classes, né, a forma como as coisas estão organizadas. E eu acho que o composite, esse que a gente vai ver agora, ele mostra muito bem isso. Né? O que é o composite, cara? O composite, isso aqui vai parecer hoje uma aula de estruturas de dados, porque o composite ele é basicamente uma estrutura de dados. Ele é um padrão de projeto que te permite fazer organizar, né, um conjunto de dados ou uma cadeia de, de, de dados numa forma que vocês já conhecem, que é a árvore, certo? Por isso que eu coloquei esse desenho aí, tá certo? Eu coloquei esse desenho das bonequinhas russas de Matryoshka também, porque é a mesma ideia, né? Você tem tipos primitivos e tipos compostos, né? Ou em outras palavras, você tem nós folha e nós que não são folhas, certo? Então eu vou ter vários objetos que se relacionam de uma forma que eles podem ter filhos e tudo mais, certo? Isso aí pode ser uma genealogia mesmo, pode ser, sei lá, você está fazendo um programinha para organizar um campeonato de alguma coisa, certo? Mas toda vez que você quiser usar uma estrutura de árvores, né? Eu quero organizar vários nós em ordem alfabética para buscar eles de forma rápida, né? Que é um uso muito comum da árvore. Ela reduz logaritmicamente o tempo de busca, por exemplo, certo? De percurso de uma árvore, enfim, não importa o que você quer fazer, mas qualquer momento que você queira usar uma estrutura de árvore, o composite é uma boa solução é, em termos de orientação ao objeto, né, para isso. Como é que funciona o composite, pessoal? Vamos fazer um desenho aqui, vai mais fácil. O composite ele começa então com dois tipos de classes, certo? Eu tenho classes que são folhas, eu tenho uma classe folha, eu tenho objetos que são folha, eu tenho objetos que são compostos, né? Composite. Tá certo? Deixa eu só ver se foi esse nome que eu dei mesmo aqui. Vou confirmar, por favor. Não, instante. Isso, é composto que eu dei. É porque eu traduzi, eu não me lembro, certo? Então, eu tenho um objeto folha, né? Você já viu uma árvore, mas vamos desenhar aqui. Né? Não precisa ser uma árvore binária, certo? Pode ser uma árvore. Vou botar três filhos aqui para não ser uma árvore binária. Mas o que é isso aqui? Uh, eu tenho objetos folha que não têm filhos, né? E eu tenho objetos que têm filhos, tipo esse cara que tem filhos, esse cara que tem filhos, esse cara que tem filhos, etc. Tá? Então essa é a ideia de uma árvore e dos seus dos dois tipos de classe que eu tenho. Eu tenho classes que não têm filhos e classes que têm filhos. E aí você usa a sua imaginação para pensar em quantas coisas diferentes você consegue representar com árvores, né? Provavelmente em estruturas de dados você já viu. Normalmente formas de organizar dados, né? Grandes quantidades de dados. Tá certo? Eu posso, por exemplo, sei lá, estou fazendo um sistema de matrícula em que algumas disciplinas são pré-requisitos de outras. Como é que eu represento isso? Talvez o composite seja uma boa ideia, né? Ele pode servir, certo? Isso aqui é IPC, que é pré-requisito eu não sei, de base de dados e de estruturas de dados, certo? Mas base de dados não é pré-requisito de nada, então acaba aqui. Estruturas de dados, por sua vez, é pré-requisito de ED2, né? Enfim, alguma coisa desse tipo pode ser também. Tá? A grande sacada, pessoal, é que, tipicamente, como a gente sempre faz, né, essas duas classes aqui, como a gente costuma fazer, eu digo como a gente sempre faz, no sentido de como a gente tem feito né, em padrões de projeto, a gente gosta de usar interface e abstração, e aquela vai ser bastante importante para nós, certo? Eu vou fazer que folha e composto implementam, tá? Eu não coloquei tracejado aqui, lembra que implementação a gente usa tracejado, mas não precisa também necessariamente. Né? Isso aqui é algum tipo de herança, não precisa nem ser implementação, mas funciona como uma implementação de interface. Elas implementam a interface composite, os dois. Certo? Vou botar um izinho aqui só para a gente lembrar que isso aqui é uma interface. Pessoal, quais métodos essa interface tem? Ela vai ter os métodos comuns aqui, certo?
comuns entre folha e composto, certo? E aí depende do que isso é. Se isso aqui for uma árvore genealógica, se essa minha árvore for estiver descrevendo a genealogia de uma família, por exemplo, eu posso dizer que cada nó é uma pessoa, a folha é uma pessoa que não tem filhos, o composto é uma pessoa que não tem filhos. E aí eu posso ter um método, sei lá, getNome, para pegar o nome da pessoa, certo? Isso aqui não importa, eu vou ter métodos dependentes do contexto, mas o que importa é o seguinte, eu vou ter métodos também relativos à minha estrutura de árvore. Então, com certeza, eu vou ter um método. Opa! Eu vou ter um método add filho. Vou fazer em português. Vou misturar português e inglês aqui, né? E um get filho. Tá? Cada um pode ter um filho, pode ter dois filhos, pode ter N filhos, né? Depende. Se for uma árvore binária, eu posso ter dois filhos, né? A árvore que facilita a minha busca. Se for pais e filhos, posso ter quantos filhos eu quiser, certo? Um pai pode ter 3 filhos, potencialmente, ou 4, ou 5, enfim. Não importa. E aí você vai organizar isso da forma correta que você quiser. A questão, a grande sacada é a seguinte, pessoal. Deixa eu colocar em rosa para destacar bem. Obviamente que se esses métodos estão na minha interface, eles têm que ser implementados aqui na folha e aqui no meu composto. E a questão é, como é que eu digo que a minha folha não tem filhos e que o meu composto tem? Aqui no diagrama eu vou representar isso da seguinte forma. Vou representar isso com esse losango, lembra? Eu vou dizer que o meu composto contém... Certo? Essa setinha com losango quer dizer contém. Contém o quê? Contém composites, não era isso? O meu composto contém composites. Vou botar aqui só porque vocês não são obrigados a saber diagrama de classe ainda, né? Não entrei em detalhes sobre ele, só pra gente lembrar. O que isso quer dizer, gente? Olha só que legal. Esse cara aqui, ele é folha ou ele é composto? Ele é composto, certo? Porque ele tem filhos, pelo menos um filho. Então esse cara aqui, ele é composto. E ele contém composites. E o que são composites? São folhas e compostos, certo? Esses dois caras aqui são composite, eles implementam a interface composite. Então olha que legal. Esse cara aqui que é um composto, ele tem um filho que é o quê? Esse filho aqui é o quê? Esse filho é uma folha. Esse filho é outro composto. Não é? Olha a diferença. Esse cara aqui é uma folha e o filho desse composto é outro composto. Né? Digamos que ele é avô. Ele é bisavô, né? Porque ele tem um filho que é composto e esse filho tem um filho que é composto também. Composto. Certo? E olha só que interessante. Todos esses caras são composite. Então, o mais importante aqui é que tem transparência no meu sistema. Né? Então, se eu pegar esse primeiro cara aqui, ele é um composite, certo? Ele é um composite C. Certo? Ele é um composite C. Vou colocar R de raiz, tá? Se eu pegar a raiz da minha árvore aqui, eu tenho um composite R, que é a minha raiz. Minha raiz, cara, ela pode ter filhos ou não. Eu vou descobrir isso usando getFilho, certo? E aí isso aqui pode ser nulo, né? Se for nulo, quer dizer que ela não tem filho, certo? Se eu der get, concorda que tem getFilho aqui, folha vai ter que implementar getFilho. Só que o getFilho da folha é o quê? Folha não tem filho. Então folha só dá return null. Né, e pronto, e ponto final. Mas a grande sacada é que o composto inclui outros composites. Então é uma classe que contém instâncias dela mesma, potencialmente, certo? Então, dentro da classe composto, vai ter em algum lugar aqui um composite, ou mais, né, uma lista de composite, uma lista de filhos, né, desse cara. E a classe composto implementa o composite. Então, composites contém outros composites. Essa é a ideia. É muito parecido com o decorator, né? A grande diferença entre esse e o decorator é que o decorator ele está organizando um objeto, certo? E ele está mais preocupado com adicionar comportamentos a um objeto, certo? Adicionar camadas de comportamento a objetos. Aqui eu tô pensando em vários objetos e a forma que eu organizo eles. Né? Acho que é mais ou menos isso. Mas eles são parecidos no sentido de que eu tenho uma classe que contém instâncias dela mesma. Lembra do composite? Eu tinha o café, que incluía leite, que
que incluía canela, que incluía não sei o que lá, e tudo isso era bebida, tudo isso implementava a mesma interface bebida. Agora é a mesma coisa, eu tenho a mesma interface composite, porque essa interface me garante transparência. Eu não consigo, eu não me importa se esse composite é uma folha, se ele é um composto, quantos filhos ele tem, sabe? Se ele tem um filho que tem outro filho que tem outro filho 100 gerações para baixo, certo? Não importa isso. Por quê? Certo? Se esse negócio vai embora ramificando, quantas vezes isso aqui ramifica, isso não me importa. Quantas ramificações tem. Por quê? Porque eu tenho transparência total. Eu tenho a raiz na mão. Se eu quiser pegar o filho, eu posso. E se eu quiser navegar a minha árvore assim, eu posso. A única coisa que eu preciso é desse nó, que é a raiz da minha árvore. Vamos ver como é que fica isso no código? Deixa eu só ver se está gravando certinho. Né? A paranoia de sempre. Tá tudo certo. Minha voz está saindo também. Olha aqui. Cadê minha. Ó, meu main aqui. Eu crio um componente, né? Desculpa, eu chamei composto. No meu código, eu sabia que eu devia ter olhado melhor. Eu chamei isso aqui de componente, tá? Componente. Componente. Tá? Só para ficar mais claro. Composite é esse aqui em inglês, né? Composto em inglês. Então vamos lá, eu tenho um componente, que é a interface, e eu crio um composto, quer dizer, esse cara aqui vai ter filhos. Eu tenho um componente e eu crio uma folha, quer dizer, esse cara aqui não tem filhos, certo? Não tem objetos filhos. E olha só, eu posso muito bem pegar o meu componente e adicionar um filho nele, certo? Adicionar um filho. Posso adicionar F, essa folha, como filho dele, certo? Ou posso adicionar como filho um novo composto. Olha só, olha o que eu estou fazendo. Eu peguei um componente, adicionei um composto como filho dele. E aí eu posso até pegar o filho desse cara, certo? Pegar esse composto que eu acabei de adicionar e adicionar um filho nele que vai ser neto de C, certo? A variável C. Como é que fica isso no código? Olha o código do composto aqui. É simples, certo? Quando eu adiciono um filho, eu coloquei aqui, no meu caso, que a classe ela pode ter só um filho. Mas olha o que esse filho é. Esse filho é um componente. Componente é esse cara aqui, certo? Esse cara aqui é a interface. Ou seja, o composto tem filho, mas eu não sei se esse filho é uma folha ou se ele é alguém que tem mais filhos e que tem outros filhos, né? Eu posso ter um método getDescrição aqui, que você faz como você quiser. Tá? Mas olha que interessante. Eu tenho o método addFilho, que adiciona o filho, e o método getFilho, que retorna o filho. No meu caso aqui, para simplificar, eu coloquei só um filho, mas você pode ter uma lista de tamanho arbitrário de filhos, né? Igual se for uma genealogia, né? Não tem limite pro número de, não tem limite teórico para o número de filhos que uma pessoa pode ter, certo? O nofolha, por outro lado, o que ele faz nesses métodos aqui? O método addFilho, ele simplesmente não faz nada, ou retorna uma exceção, certo? Ou retorna um valor de erro, tá? Você tem que ficar preocupado com essas coisas. No nosso exemplo simples aqui, eu posso não fazer nada. Por quê? Porque o nofolha não tem filho. Então, se você quiser adicionar um filho nele, você não vai conseguir, simplesmente. Certo? Né, eu tenho uma disciplina que não tem pré-requisito, então eu não posso adicionar pré-requisitos nela. Seria uma coisa assim. Né, a disciplina com pré-requisitos, que eu determinei que ela tem pré-requisitos, eu posso adicionar pré-requisitos nela. E o getFilho faz o quê? O getFilho, a coisa mais inteligente a se fazer é retornar nulo. Tá certo? Retornar nulo. Ok? Então é isso, pessoal. A folha, tanto a folha quanto o composto implementam componentes e a assinatura dos métodos é essa daqui. Tá? Existe uma implementação alternativa? Existe. Você pode, em vez de colocar esses métodos de filho aqui no componente, deixar esses métodos relativos a filho só no composto, certo? Só aqui no composto. Por quê? Porque aí folha não precisa implementar esses métodos, certo? O método addFilho não faz sentido para folha e o método getFilho não faz sentido para folha. Então, se folha implementa componente, eu posso arrancar esses métodos daqui e deixar ele só aqui, certo? Sem override nem nada. Esse cara aqui ele é composto, então ele tem filho, ele tem getFilho, addFilho. O folha não. Qual que é o problema disso? Eu ganho um pouco de segurança, certo? Ninguém nunca vai tentar adicionar filho em folha, porque eu vou deletar esses métodos aqui. Então ninguém nunca vai tentar adicionar um filho na folha, mas eu perco transparência. Por quê? Porque aí para eu adicionar um filho, eu tenho que descobrir primeiro se o meu componente, digamos que eu tenho uma lista de componentes, eu tenho que primeiro fazer um cast ou um get class para descobrir se esse cara ele é
um composto ou não, certo? Porque senão se ele for uma folha, eu nem tenho esse método de filho para usar, porque eu teria deletado ele, tá? Eu gosto mais, depende muito da sua aplicação, eu gosto mais desse jeito assim, certo? Então é uma pergunta de transparência. Eu até coloquei essa discussão aqui no slide. Eu gosto de colocar vários desenhos do método, né? Pra gente ficar olhando. Eu gosto desse exemplo também, ó. Eu tenho uma expressão aritmética, né? Então uma expressão aritmética pode conter outras expressões aritméticas ou pode incluir operadores numéricos, né? E olha só como ele fez a árvore aqui, que legal. É uma árvore de... Sei lá, você pode fazer um solver de lógica com isso, né? Usando essa estrutura, olha que legal. Então se eu tenho, sei lá, eu tenho essa fórmula aqui de lógica. Vamos fazer lógica porque eu sou professor de lógica, eu puxo a sardinha pro meu lado, né? Digamos que eu tenho essa expressão em lógica aqui. Como é que eu faço ela? Qual que eu resolvo primeiro aqui? Eu resolvo o E primeiro. Então eu posso fazer. Na verdade, eu preciso saber qual que eu resolvo por último, né? Resolvo implica por último. E é o que? É A que implica B e C. B e C tem uma operação aqui, então E, né? Eu tenho uma operação implica aqui, eu tenho uma operação E aqui, certo? E aí eu tenho um filho B e um filho C aqui, olha só. E para resolver isso, eu preciso resolver o que primeiro? B e C, eu faço uma busca em profundidade aqui, certo? Eu vou primeiro aqui. Bom, isso aqui, se eu fizer uma busca em profundidade aqui, eu descubro que eu tenho só A e A está resolvido, certo? Se eu descobrir, se você me der A falso ou verdadeiro, eu resolvo esse negócio. Mas se eu vier para cá, eu falo, opa, tem mais uma operação que eu tenho que resolver aqui primeiro, né? Que é o que? É B AND C. Esse nó aqui sabe fazer, né? Essa classe aqui, esse objeto aqui sabe fazer B AND C, porque ele é um objeto AND. Ele resolve o B AND C. Uma vez que eu tenho B AND C, eu tenho A, eu posso resolver o A implica B AND C aqui, certo? Seria uma coisa assim. Eu acho bem interessante essa forma de representar expressões numéricas. Aliás, essa é a forma tipicamente usada para você representar expressões aritméticas computacionalmente, tá? Quando você... Provavelmente o teu compilador, aqui no caso do Java, máquina virtual, né? Mas provavelmente o compilador C que você está usando para programar, por exemplo, ele, na hora que ele faz o parsing, ele faz uma coisa desse tipo, com árvores, né? Ah, se abrir um parênteses, ele abre um nó, coloca uns filhos lá, né? E olha só, o composto é o que? Esse cara aqui é composto, por quê? Porque ele tem mais operandos, operando esquerdo e operando direito. O operando esquerdo é uma folha, é um A, certo? A não tem subfórmula aqui. Mas o operando direito é uma subfórmula com E que eu preciso resolver também. E podia ter outra subfórmula aqui, e assim por diante. Tudo bem, gente? Se eu quisesse colocar uma negação aqui, né? Ah, vou fazer uma negação dessa fórmula aqui. Como é que eu faço isso? Eu pego esse cara aqui e digo que ele é filho de um composto também, que é negação. Certo? E essa negação tem filhos, só tem um filho, né? Porque a negação só tem um operando. Tudo bem, gente? Só puxar uma sardinha de lógica aqui, né? Uma figura que representa bem essa dúvida, né, das duas versões do composite, que é a versão da transparência e da segurança, é essa daqui, eu acho. Eu posso dizer que o composto contém componentes e só o composto tem esses métodos aqui de adicionar e remover filho, certo? Adicionar e remover filho. Ou eu posso colocar os métodos de adicionar e remover filho aqui, e aí a folha tem que tomar cuidado. Na hora alguém pode tentar adicionar o filho na folha, e eu tenho que tomar cuidado de retornar para o cara, né, uma explicação plausível, dizer assim, ó, você não pode adicionar filho na folha, né? Ou então se você quiser adicionar filho, você tem que me perguntar talvez primeiro se eu tenho filho, certo? Isso é importante, se tem filho, né? Esse método aqui não só é de filho e nem get filho, mas tem filho, né? Esse é um método interessante. Essa discussão está nesse slide aqui, certo? Se você quiser pausar e ler, pausar o seu vídeo e ler, tá? Então, senão a gente continua. E esse é o composite, é um cara que deixa fazer uma estrutura de árvore. Beleza? Então o próximo que a gente vai ver é o flyweight. Deixa eu fazer uma pausa no vídeo, só por questões de segurança aqui, para não perder o que eu estou gravando, e a gente continua daqui a pouquinho. Continuando então, pessoal, flyweight agora. O que é o flyweight? Eu coloquei essa figurinha aqui porque flyweight em inglês é peso-pena, né? Pra quem não sabe, isso aqui é o Punch Out do Mike Tyson, o jogo do Mike Tyson, que saiu pro Nintendinho lá na década de 80. Né? Mas flyweight é peso-pena em inglês. E a ideia e é um nome muito bom, né? Um nome que representa muito bem o problema que a gente está encarando aqui. Qual é o problema que a gente está encarando?
O melhor exemplo, na verdade, é outro jogo, não é esse jogo aqui. O melhor exemplo que eu conheço de Flyweight é esse aqui, tá certo? Se você já viu isso aqui acho que é Rome Total War 2, né? Esses joguinhos de guerra, de estratégia. Olha quanto bonequinho tem aqui, certo? Tem um monte de soldadinho. E os soldadinhos estão combatendo e tal, eles estão acontecendo um monte de coisa na minha tela ao mesmo tempo. Como que eu represento isso de uma forma otimizada, né? Flyweight, peso pena, tem a ver com performance de novo. Esse cara aqui, ele é muito parecido com o Prototype em um sentido. Lembra que eu dei um exemplo desse de jogo de estratégia no Prototype? Mas o Prototype a gente estava discutindo como é que eu crio um objeto que é muito pesado para se criar, certo? Eu tenho que ler um negócio pesado do HD, então como é que eu crio esse objeto? Eu leio uma vez do HD e depois eu só copio e clono ele, né? Entre aspas, essa é a ideia do Prototype. A ideia do Flyweight é parecida, só que eu não estou mais preocupado com criação de objetos. Eu estou preocupado em manter objetos, certo? Eu tenho vamos voltar na figurinha aqui, só para ficar claro. Eu tenho vários soldadinhos na tela ao mesmo tempo. E todos eles usam, se você olhar aqui, tudo bem, tem algumas coisas diferentes. O exército diferente tem carinhas diferentes. Mas exércitos parecidos, todo mundo no mesmo exército usa o quê? Usa umas 2 ou 3 texturas diferentes, certo? Esses caras aqui nesse exército, todo mundo tá de cinzinha, a mesma cor aqui, todo mundo usa 2 ou 3 texturas, porque tem um carinha que tem um escudinho, tem um carinha que não tem, mas via de regra eles são muito parecidos, né? Esses caras também, eles têm todas as mesmas animações, tem várias coisas parecidas. Esses caras aqui, marrons, desculpa, marrom não, preto, de roupa preta, eles também são todos parecidos. Ó, os cavalinhos. Os cavalinhos estão todos da mesma cor, certo? Por quê? Porque quando o cara tá olhando de longe, ele não percebe que é tudo igual e, né, olhando de longe fica bonito, certo? Se eu tiver duas ou três variedades, eu tenho um cavalinho branco, tenho um cavalinho marrom. Pronto, isso é suficiente pra mim. Isso é suficiente pro cara bater o olho e falar, opa, tá diferente, né, tá bonito. E eu evito 2 coisas, né? Evito me matar de trabalho de fazer quantas texturas de cavalo eu precisaria fazer para ser um de cada textura, né? E mais do que isso, bem mais importante ainda do que isso, eu evito de armazenar um monte de textura de cavalo ao mesmo tempo na minha memória, certo? Memória RAM do cara é limitada. Memória RAM é um recurso precioso. Se você der um zoom grande, esses jogos de estratégia ainda mais, que são a vista super de longe, né? De longe fica tudo lindo, mas se você der um zoom bem grande, você vai ver que essa imagem aqui da textura do cavalinho, ela é bem baixa qualidade. A roupinha do soldadinho, ela tem uma qualidade bem baixa. Por quê? Porque é um negócio pesado, certo? Então, se é tudo a mesma coisa, eu não quero ficar armazenando tudo ao mesmo tempo. Ou coisas repetidas, certo? Então o que eu faço? Eu uso o flyweight, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: em vez de eu ter um soldado aqui, objeto soldado aqui, um objeto soldado aqui, um objeto soldado aqui, e todos eles têm um trambolho de memória aqui, um trambolho de comer RAM aqui, que é a textura deles, que é uma imagem, certo? A imagem não é pequena, certo? Mesmo que seja uma imagem de baixa qualidade, eu tenho 100 soldadinhos na tela, né? Eu tenho 100 imagens de baixa qualidade na minha tela. Então isso aqui vai acabar exigindo muita RAM. O que a gente faz com o flyweight? O que a gente faz com o flyweight é o seguinte. Peraí. Em vez disso, eu tenho vários mini soldadinhos aqui, né? Eu tenho vários objetinhos pequenininhos. E esses objetos compartilham um recurso grande, que é esse recurso que eu vou fazer esse quadradão aqui. Esse recurso grande, que é o flyweight. Tá certo? Esse objeto aqui, ele vira um objeto peso-pena, certo? Essa que é a ideia. E ele usa esse objeto grandão. O que eu quero dizer com isso? O soldadinho, cada soldadinho tem algumas coisas em comum, certo? Tem um estado extrínseco. Ou seja, cada soldadinho tem uma coisa. Extrínseco é exterior, né? Ele tem uma coisa de fora dele que ele compartilha com todo mundo. Que eu vou dizer aqui que é a textura, certo? A textura. Aquela imagem que você coloca no modelo 3D para usar, ele é um estado extrínseco, certo? É uma coisa que todo mundo tem. Esse soldadinho tem igual a esse, tem igual a esse, que tem igual a esse. Então é uma coisa que eles podem compartilhar. Então eu só preciso de um único objeto para fazer isso. Em vez de cada objeto desse ter esse carinha, eu tenho um único objeto com isso. Tá certo? Por outro lado, eu tenho um estado intrínseco. Cada soldadinho tem um estado intrínseco. Que é o estado intrínseco? É um estado
intrínseco. É um estado que eles não compartilham um com o outro, certo? Esse soldadinho ele é muito parecido com esse. Tem o mesmo modelo 3D, certo? Tem o mesmo modelo 3D, tem a mesma textura, mas eles têm coisas diferentes. O que eles têm de diferente um do outro? Né? Use sua imaginação aí. Esse soldadinho tem uma posição diferente, certo? Cada soldadinho, certo? Uma posição XY no mapa diferente. Olha aqui. Esse soldadinho pode ser igualzinho a esse. Só que eles estão em posições XY diferentes no mapa. E eu preciso saber essa posição, né? Que eu preciso saber, sei lá, quem que ele pode atacar, alguma coisa assim, né? Ele tem uma posição diferente, ele tem uma vida diferente, né? HP, né? O pessoal que gosta de RPG, hit points ou health points, sei lá. Ele tem uma vida diferente, certo? Ou seja, tem um que tá morrendo, tem um que tá mais inteiro, né? Mas, então, o estado intrínseco, isso eu tenho que armazenar aqui. Mas olha o que isso aqui é. HP é o quê? HP é um número, certo? Pode ser um inteiro. Posição XY também é um inteiro, pode ser dois inteiros aqui, ó. Tenho três inteiros. Em vez de eu ter uma textura e um modelo 3D, que são coisas muito, muito, muito maiores que inteiros, certo? O modelo 3D são vários vértices, entendeu? Tem uma infinidade de valores. Provavelmente não são inteiros ainda, provavelmente são floats, né? O modelo 3D é um negócio pesado. Procure na internet um modelo 3D e veja o tamanho dele. Textura também, textura é imagem, você sabe que imagem é muito maior do que um inteiro. Então, o estado o estado extrínseco, que é o estado que esses caras compartilham, ele é comum, certo? Ele é comum para todos. E assim eu evito de armazenar as mesmas coisas no meu computador. Olha como é que fica a cara disso aqui. Só tenho duas classes no Flyweight, é muito simples. Eu tenho uma Factory que faz o Flyweight, certo? E eu tenho o Flyweight, tá? Que é o objeto com estado shareable state, estado compartilhável. Então, né, se eu quiser incrementar meu desenho aqui, eu tenho, na verdade, os meus soldadinhos não falam direto com o Flyweight, eles falam com uma fábrica, né? O Flyweight Holder, talvez, não sei. Hold é segurar, né? Holder é quem guarda o Flyweight, certo? Alguém vai guardar o meu Flyweight pra mim, né? E esse cara aqui armazena o objeto Flyweight. E aí meu soldadinho, ele conhece esse cara porque ele pede o primeiro Flyweight quando ele precisa, certo? Ele solicita um Flyweight. Ó, apareceu um soldadinho novo na batalha. Ele precisa de textura e precisa de modelo 3D. Ele vai lá no Flyweight Holder e fala, ó, me vê aí aquela imagem lá, né? E esse cara aqui. E aí ele usa esse cara aqui. Tá certo? E eu posso ter mais de um Flyweight, né? Eu tenho o Flyweight do cavalinho, eu tenho o Flyweight do soldadinho, eu tenho o Flyweight... Ai, caramba. Desculpa, gente. Apertei o botão errado. Cadê? Apertei End, fui lá pro final do slide. Eu tenho um soldadinho com escudo, tenho um soldadinho com espada e tenho um soldadinho, sei lá, com lança. Né? Cada um tem um modelo 3D diferente, então eu vou precisar de 3 Flyweight. Mas 3 Flyweight é muito melhor do que... Quantos soldadinhos tem aqui? Sei lá, 50, 100. Nessa figura aqui, uns 200 talvez. Né? Então, questão de performance, certo? Diferente do prototype, eu não estou preocupado tanto... O peso não está tanto em criar necessariamente em criar o objeto. O peso mesmo está em manter o objeto. Você tem que avaliar, certo? O que está pesando? O que está custando mais aqui? É manter esse objeto na memória RAM ou é a tarefa de criação do objeto? Que eu preciso falar com a rede e fazer vários cálculos, né? Nesse caso, se você tem muito cálculo para fazer, se você tem comunicação com a rede, provavelmente prototype. Nesse caso aqui da textura, né? Tem que armazenar a textura. Né? Ler textura é pesado? Pode até ser, mas muito mais pesado do que ler 3 texturas é armazenar essas 3 texturas repetidamente na minha memória RAM. Então Flyweight pode ser uma solução legal. Tá? Onde que esse cara aparece, pessoal? Ele aparece em vários lugares no mundo real, né? No editor de texto, por exemplo, certo? Se eu tenho um editor de texto com 100 páginas aqui, os editores de texto fazem isso, olha só. Cada caractere, você tem, sei lá, 20... Esqueci o tamanho do alfabeto, 26 caracteres, não lembro mais. 26, é porque com o W, X e Y, na minha época era 23, né? Depois entrou o K, W, Y, é isso? K, W, Y. Meu Deus, eu tenho 26 caracteres aqui. Minúsculo, 26 maiúsculo, eu tenho um monte de pontinho, bababá, certo? Pensa na tabela ASCII, você tem 256 lá, 256 caracteres possíveis. Eu armazeno esses caracteres, eu não preciso armazenar. E aqui, mas aqui tem quantos caracteres? Aqui tem, sei lá, 3.000 caracteres já nesse texto aqui, sabe? Ó, não sei se 3.000, mas algumas centenas com certeza tem. Muito mais que 256.
né? Imagina um documento grande, eu vou ter que armazenar cada caractere na minha memória, né? Eu vou ter que armazenar a imagenzinha de cada caractere na minha memória? Não, o jeito que o seu o Word faz, o WordPad ou Word, sei lá, ele usa um truque que é fonte, certo? Ele usa um recurso que é fonte. A fonte é o quê? A fonte é um conjunto de imagens de cada letra, certo? E quando o cara digita uma letra lá em ASCII, que ela é só um bytezinho, ela é pequenininha, né, em termos de memória, eu não preciso carregar uma imagenzinha para cada, certo? Se o cara escrever um E aqui, quando ele escreve um E de novo aqui, e um E de novo aqui, um E de novo aqui, um E de novo aqui, eu não carrego a imagem de cada E de novo para imprimir na tela, certo? Eu uso a mesma imagem. E assim, não se iluda, esse E é uma imagem, certo? Se você já abriu um arquivo de fonte, você já viu como ele funciona. Esses arquivos de fonte é arquivo.ttf, por exemplo. Dá uma olhada depois. Ele é um conjuntinho de imagens, cada imagem está ligada, associada a um caractere da tabela ASCII. E quando você digita, ele vai colocando essas centenas de imagenzinhas uma do lado da outra. Obviamente que para fazer isso, eu não vou armazenar centenas de imagenzinhas na minha memória. Eu pego esse estado extrínseco e separo ele. Tem um estado intrínseco, esse E não é o mesmo que esse E, porque esse E está numa posição, esse E está na outra posição. Mas o gráfico desse E e o gráfico desse E é o mesmo. Né? Normalmente gráfico é um negócio muito importante para você usar Flyweight. Né? Interface gráfica, por exemplo, olha só. Eu tenho várias pastas com a mesma carinha aqui. Isso aqui é o Motif, tá? É uma das interfaces do Linux. Só que imagino que o Windows deve usar uma coisa parecida também. Eu sei com certeza que o Motif usa Flyweight, porque o Motif é código aberto, né? Mas o Windows deve usar também. Como é que funciona? Essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem. Você abre uma pasta que contém 1000 pastas dentro dela. Obviamente que eu não tenho esse iconezinho de pasta repetido 1000 vezes na memória. Ah, mas ele é tão pequenininho, tudo bem, mas eu tenho uma MP3 aberta, eu tenho um browser aberto, eu tenho um gravador aberto, eu tenho um NetBeans aberto, certo? A última coisa que eu quero é gastar minha memória RAM com uma desgrama de um ícone de pasta, certo? Então, a ideia do Flyweight é resolver esse problema. Qual o problema que o Flyweight resolve? Eu tenho um objeto com um estado extrínseco muito pesado e eu tenho vários objetos iguais, ou iguais não, vários objetos que têm esse mesmo estado extrínseco. O que eu faço? Eu tiro esse denominador comum, né, esse estado extrínseco, e faço o meu cliente ficar muito mais levinho. Né? Meu cliente é meu soldadinho, lembra? O meu soldadinho, ele compartilha um estado com outros soldadinhos. Certo? Todo mundo usa o mesmo estado. Né? Eu não preciso que cada soldadinho tenha o seu estado. Né? E aí eu uso uma factory para guardar esse flyweight. Cache é isso, né? Cache é armazém, né? Armazenar. Então a minha factory aqui, a minha fábrica de flyweight, ela faz o flyweight e ela também segura o flyweight. Quando um soldadinho quiser eu preciso desenhar um soldadinho novo na tela, ele vai lá e fala, ó, me passa esse estado extrínseco aí, esse estado compartilhado, para eu não precisar ler de novo da memória, ler de novo do HD. Tudo bem, gente? Bem tranquilo, né? O Flyweight, muito útil, muito legal. Tem vários diagramas aqui, participantes e tudo mais. Depois vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida. Tem os passos de como você fazer. Ah, outra coisa, olha que legal. Ainda bem que eu passei por aqui. O Java faz isso também. Ele usa Flyweight para fazer autoboxing de tipos primitivos. Como assim? Imagina que você tem um vetor que você acabou de inicializar, certo? Você acabou de criar um vetor e o seu vetor ele é inicializado vazio, certo? Ou você tem um vetor esparso. O vetor esparso é um vetor que tem poucos valores. O valor tem 500 mil espaços, mas só alguns deles têm um valor diferente de zero. Ou seja, 99% dos valores do teu vetor são zero. Como é que o Java faz? Será que o Java armazena 500 mil vezes o valor zero na memória? Na verdade, não. O que o Java faz, especialmente quando você está usando integer, ele fala assim, ó, tem esse objeto integer aqui, ele está ligado a todos esses índices aqui do meu vetor, certo? Então eu não preciso armazenar isso aqui várias vezes, né? Porque o tamanho de um int em Java, eu acho que é 4 bytes, né? 4 bytes não é muita coisa, mas um integer já é 16 bytes, certo? 16 bytes vezes 500 mil começa a não ser uma coisa trivial, certo? Começa a ficar uma coisa um pouco mais significativa para mim, certo? 16 bytes vezes. Como é que é?
dá 8 milhões de bytes, dá 8 mega, certo? Um vetor desse daria 8, eu acho, viu? Posso ter feito a conta errada. 16 bytes vezes 500 mil, dá 8 megabytes de memória. É muita coisa. Pensa que você sabe, 8 megabytes é 1% da tua memória RAM, né? Para você armazenar um mísero vetorzinho. Então, mísero, é um vetor gigante, certo? Mas ainda assim, 1% é muita coisa, né? Deixa a sua memória RAM para coisas mais importantes. Beleza, pessoal? Você pode usar um singleton para fazer o factory, tem semelhanças ao Object Pool também, certo? O Object Pool, a ideia é reutilizar objetos. Aqui a ideia é você compartilhar um objeto, né? No Object Pool você reutiliza um objeto para você não precisar criar ele de novo. Aqui você compartilha o objeto, né? No Object Pool não existe compartilhamento de objeto. Aqui existe, no Flyweight. Fechou? Então, falta mais um, gente. Vamos lá. Vamos lá? O último padrão estrutural que nós vamos ver é o proxy. Coloquei essa imagem aqui do Star Wars, né, do episódio 1. Vocês lembram disso aqui? Quem já assistiu? Né, a ideia é que né, a princesa mesmo é essa menina aqui. Ela está escondida atrás de uma princesa falsa, né? Por quê? Porque ela sabe que ela está correndo perigo de vida, né? E alguém vai lá e ela usa uma pessoa parecida com ela para se fingir, se passar por ela, né? Em vez dela botar a cara a tapa assim, ela fica atrás de uma princesa falsa. A ideia é mais ou menos essa, né? E a ideia do proxy é exatamente isso. O proxy eu tenho uma classe que tem alguma sensibilidade, certo? Alguém quer comunicar com a minha classe, mas existe alguma restrição, alguma sensibilidade, algum porém nessa comunicação. Então eu coloco alguém no meio do caminho, certo? Para segurar a bronca. Mais ou menos essa ideia aqui, certo? A Alice quer saber as horas. O Bob sabe dizer que horas são, certo? Mas eu não quero que a Alice converse direto com o Bob. A gente vai ver motivos, por que motivos você ia querer fazer isso, tá? Mas eu não quero que a Alice converse direto com o Bob. Eu coloco um proxy no meio. Proxy é isso, né? Quando você usa um proxy de internet, já usou? A ideia é essa. A Alice fala com o proxy e o proxy fala com o Bob. E o Bob responde pro proxy, o proxy responde pra Alice, né? Pergunta pro Bob que horas são. Que horas são? 7, certo? Então a ideia é mais ou menos essa. Você já usou um proxy de internet? O conceito é o mesmo, certo? Qual é o conceito do proxy de internet? Em vez de você se comunicar direto com o site, sei lá, digamos que você quer ver um vídeo do YouTube que não está disponível no Brasil. Você pode usar um proxy para fazer isso. Por quê? Porque aí você fala com um servidor da China e o servidor lá da China fala com o YouTube. Aí o YouTube responde pro servidor da China achando que ele está falando com a China e o servidor da China te manda o vídeo. Entendeu? Você consegue assistir um vídeo que não está disponível no Brasil, mas está disponível na China. Por quê? Porque você usou um proxy da China. É mais lento, obviamente, porque a sua solicitação tem que ir para a China, depois ir para, sei lá, onde está o vídeo do YouTube, né, e depois voltar. Então tem um gargalo aí, certo? Tem um gargalo aí. Mas tem uma utilidade por trás disso. Quando você quer usar um proxy, né, um uso possível é a questão de segurança, certo? Que é a questão de segurança. Eu tenho uma classe cliente aqui. E ela quer, sei lá, falar com uma classe de controle aqui, que é o gerenciador de base de dados. Vou botar DB, né? Porque a gente sempre ouve do jeito em inglês, né? Database. É um gerenciador de base de dados. Gerenciador de database. Meu cliente quer falar com o gerenciador de database. Meu cliente pode fazer qualquer coisa, qualquer solicitação para o gerenciador de database? Isso é arriscado, né? Minha base de dados é muito importante para mim. O que eu vou fazer? Vou colocar uma classe proxy aqui no meio. Vou colocar uma classe proxy aqui no meio. Tá? Essa classe proxy, ela faz o quê? Ela é como se fosse um wrapper para o gerenciador de base de dados, certo? Ela serve de wrapper para o gerenciador de base de dados. Lembra do que a gente falou? Quem que era o wrapper mesmo? O wrapper para mim era o adapter, por exemplo, era um wrapper, né? Facade era um wrapper. A ideia do proxy é muito parecida com o adapter, muito parecida com o facade, tá? O proxy, ele vai ter o que? Ele vai ter a mesma interface,
certo? Eu tenho uma operação A aqui, eu tenho uma operação B aqui, certo? E o proxy faz a mesma coisa que o adapter. Ele pega essa interface e replica essa interface aqui. Quase a mesma coisa, né? No adapter, o adapter não replicava a interface igualzinha. O adapter, ele adaptava a interface, né? Literalmente adaptava a interface. Então, aqui não, o proxy ele põe a mesma interface. Então, qual que é o segredo? O segredo é o segredo da princesa lá. O meu cliente não sabe que ele não está falando com a princesa. Ele não sabe. Ele não precisa saber disso. O cliente ele não sabe que ele não está falando direto com o gerenciador de bancos de dados. Ele acha que está falando com o gerenciador de base de dados. Ele enxerga as mesmas operações. Qual que é o pulo do gato? Dentro do meu proxy, olha o que o proxy faz. Dentro da minha classe proxy aqui. Provavelmente proxy é um nome ruim para você dar para tua classe, tá? Você vai dar alguma coisa proxy, né? Ó, então, meu proxy gerenciador de database. O que ele faz? O que o método operação A vai fazer? O que o método operação A vai fazer vai ser, sei lá, por que eu tenho um proxy aqui? Pode ser por questões de segurança, né? Nesse caso da gerenciador de base de dados. O que eu quero fazer antes de passar a solicitação para o gerenciador de base de dados? Eu quero ver se o cliente está logado, certo? Então eu vou fazer um método check login. Né? Então a primeira coisa. Opa, falta, tudo bem, vocês entendem, né? Isso aqui não compila, mas tudo bem. Eu vou fazer um método check login. E aí eu faço o quê? Eu verifico se o cliente está logado mesmo, se ele tem autorização para fazer essa operação que ele quer. E aí eu faço o quê? Aí eu passo gerenciador de database, ponto, operação A. Eu sou como se eu fosse o segurança, certo? Eu sou o segurança. Você fala comigo primeiro e eu repasso sua solicitação pro chefe ali, certo? Já manja esses mafiosos? Você não fala direto com o mafioso, com o chefão da máfia, você fala com o segurança dele, porque o segurança vê, esse cara aqui é seguro? Beleza, então eu vou lá e repito o que você falou pro chefe, e o chefe te responde e te atende. Tá certo? Mesma ideia aqui, uma questão de segurança. Então vamos lá, questão de segurança, né? Questão de segurança. Outro tipo de segurança, né? Eu, por exemplo, posso fazer um parsing das informações. O que é o parsing das informações? O cliente manda uma string para a classe alvo aqui, né, para o gerenciador de base de dados. A string é para ser o nome do cara. Antes de mais nada, eu tenho que ver se tem aspas, se tem ponto e vírgula, se tem barra, alguma coisa assim. Por quê? Porque o meu cliente pode estar tentando fazer alguma coisa maliciosa. Então, meu proxy, a primeira coisa que ele faz é eliminar, por exemplo, faz um tratamento da entrada. Certo? O cliente mandou uma string, em vez do cliente mandar uma string direto para o gerenciador de base de dados, ele manda para o proxy. E o proxy trata esse negócio primeiro. O proxy trata esse negócio primeiro e depois manda para cá. Então, parsing de entrada, certo? É uma possibilidade. Pode ser uma questão de timing também, até. Não precisa nem ser questão de segurança, mas timing. Se eu tiver um sistema distribuído, certo? Digamos que eu quero me comunicar com uma classe. Eu quero me comunicar com uma classe que está em outro lugar, outro computador na rede, certo? Longe, distante. O meu cliente, será que o meu cliente precisa conhecer, precisa saber que ele tem que esperar por uma resposta? Ou ele pode conversar com um proxy e o proxy é um objeto proxy local, olha só, um objeto proxy local que faz o papel do objeto remoto. Por que isso é útil? Porque aí o meu cliente não precisa ficar preocupado, a rede está lenta, eu tenho que esperar tanto. Não, eu coloco toda essa preocupação dentro do meu proxy. Certo? O meu proxy que vai se preocupar com a velocidade da rede, com se a conexão está ruim, se a conexão não foi realizada com o proxy, com o objeto remoto, certo? Então meu cliente não precisa saber essas coisas. Por quê? Porque eu posso ter vários clientes, né? E aí eu vou ter que fazer o quê? Todo cliente vai ter que ter código para verificar a conexão da rede, para esperar se a rede estiver lenta. Todo meu cliente vai ter que fazer isso? Não. Eu coloco isso no objeto proxy. E o meu objeto proxy repassa as solicitações, recebe as respostas e repassa as respostas, certo? Do jeitinho que estava no desenho lá, cadê? Do jeitinho que está nesse desenho aqui, certo? Ele passa a solicitação e recebe a resposta. Tem uma modificação que eu quero fazer nesse código só, que é o seguinte, né? É a modificação de sempre, você já deve estar cansado de saber, que é o seguinte.
tanto o proxy, né? O proxy usa o gerenciador de base de dados, mas o gerenciador de base de dados não enxerga o proxy, ele só retorna a informação para o proxy. Então vou colocar a setinha aqui, tá? Certo? Tem uma setinha aqui. Mas não é essa modificação não, a modificação que eu quero fazer é como o proxy, olha só, como o proxy e o gerenciador de DB tem a mesma entrada, desculpa, tem a mesma interface, olha só. O proxy tem a operação A para repassar pela operação A do gerenciador de DB. O proxy tem a operação B, que é para passar para a operação B do gerenciador aqui. Certo? Então eles têm a mesma interface. Isso é óbvio que eu vou fazer uma interface comum para os dois aqui. Então, o proxy e o gerenciador implementam uma mesma interface, que é a interface, sei lá, gerenciador interface. Certo? Eu tenho um gerenciador interface aqui que tanto o meu ficou feio o desenho, né? Mas tudo bem. Que tanto o meu proxy quanto o meu gerenciador de base de dados eles implementam essa interface. Certo? O proxy não faz nada, o proxy não sabe fazer. Ele só repassa as solicitações para o gerenciador. Mas o proxy faz coisas que eu não quero que nem meu cliente, nem o meu servidor aqui, né, nem meu provedor de serviço façam. Por exemplo, operações de segurança. Não quero que meu cliente se preocupe com isso. Né? Meu cliente nem deve se preocupar com isso, porque ele é o suspeito na história, né? E eu também não quero que meu provedor aqui se preocupe com isso, certo? O provedor tem coisas para fazer já, um monte de coisa para fazer. Ele está preocupado com a operação A, com a operação B. Né? Então, questão de segurança, deixa para o proxy. Questão de parsing da entrada, deixa para o proxy. Questão de temporização, deixa para o proxy. Tudo bem? É só 3 exemplos. Use sua imaginação aí para você achar outros exemplos. Mas qual que é a diferença então disso aqui para o adapter? Né? Isso aqui é a mesma coisa, é a mesma ideia de um wrapper. Por quê? Porque essa classe proxy, eu digo que ela embala a classe gerenciador de base de dados. Ela embala a classe que provê o serviço. O proxy embala a classe que provê o serviço. Né? Então a gente chama isso aqui de wrapper também. O adapter também é um wrapper, por quê? Porque o adapter embala uma classe. Qual a diferença dos dois então? O adapter, ele embala uma classe porque a interface da outra classe não está legal, certo? O proxy, ele embala essa classe porque ele quer adicionar uma funcionalidade que eu não quero colocar no meu provedor de serviço aqui, certo? Então eu coloco essa funcionalidade em outra classe. Essa é a grande diferença. A diferença disso aqui para o Facade. Né? O Facade compila uma interface de um sistema complexo. O proxy, ele replica a interface do sistema, mas ele só adiciona operações a mais, certo? Ele checa o login do cara antes de repassar solicitações para frente. Tudo bem? São coisas parecidas, mas para propósitos diferentes. Em termos de classe, estrutura, é a mesma coisa, certo? É igual, é idêntico. Isso aqui é idêntico com o adapter. Né? Essa estrutura aqui é igualzinho ao adapter. O que muda? O propósito de cada classe. Tá certo? Isso faz toda a diferença. Tudo bem, gente? Então é isso. Nós fechamos assim padrões estruturais. O próximo passo vai ser terminar os padrões comportamentais. Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat, manda no meu e-mail. Beleza? Até mais, pessoal.